Das irmãs, os paraninfos desta noite, amados irmãos. Hoje a nossa reflexão é sobre a oração paciente. Nós estamos refletindo na nossa novena sobre a oração. A oração que faz a nossa vida espiritual acontecer, é a vitalidade da nossa vida. Alguns santos comparam a oração como o ar que a gente respira. Assim como a gente não consegue sobreviver sem a respiração, assim também nossa vida espiritual. Se a gente não tem oração, a gente morre espiritualmente sem oração. E hoje a oração, o nosso ponto hoje é a oração paciente. A oração acompanhada pela paciência. Tem a ver com o tema de ontem também, a oração insistente. A oração paciente. Para a gente entender um pouquinho, a gente tem que entender o valor da paciência, da virtude da paciência na nossa vida. Nós vivemos num mundo que as coisas têm os resultados rápidos. Eu quero um negócio, eu vou lá no Google, na internet, está na hora, apenas um clique. Eu quero saber como frita um ovo, vou lá no YouTube, como frita um ovo, está lá na hora, já aprendi, é tudo rápido. As fotos, o celular, a internet. A foto, antigamente você tirava uma foto, demorava meses para revelar uma foto. Hoje quase que você, antes de tirar, já está revelada a foto. É tudo muito rápido. E o nosso subconsciente trabalha assim também. Às vezes a gente quer esses resultados fáceis, rápidos, mas a gente sabe que isso não funciona na nossa vida espiritual. Por isso o valor da virtude da paciência. Tanto na vida espiritual, como na vida humana, na vida real, não numa vida virtual da internet, do celular, mas numa vida real e numa vida espiritual, nós precisamos da virtude da paciência. Como nos ensina Santa Teresa, doutora da Igreja, a paciência tudo alcança, mas aquele que não tem paciência joga tudo fora, leva tudo a perder. Se olharmos para a Sagrada Escritura, nós vemos vários personagens da paciência, alguns personagens, como Jacó, Jacó, que para ter aquele casamento bem sucedido com Raquel, ele teve que trabalhar 7 anos para o seu sogro. Tá bom, você vai ter essa mulher bonita, mas você vai ter que trabalhar 7 anos para mim. E ele trabalhou com calma, com paciência, com resignação. A história de Jó também, que perdeu tudo, mas depois ganhou tudo de volta, porque ele foi paciente até o fim. A história de Moisés, 40 anos no deserto, guiando aquele povo ignorante, aquele povo rude. A história de Jesus, que confusão quando Jesus veio a essa terra, os romanos, os bárbaros, e ali os judeus, aquela confusão toda. Olha a paciência de Jesus. A paciência de Nossa Senhora era paciente, dava o seu sim nas alegrias, mas também quando fugiu para o Egito, quando Jesus estava sendo pregado na cruz, nós temos essa dificuldade de praticar a paciência, todos nós. Às vezes a gente consegue ter sucesso naquele momento de tabor, de alegria, mas no calvário da crucificação a gente cai, por falta da paciência, a virtude da paciência. Nós queremos tudo rápido. A pessoa começa a namorar, já quer viver uma vida de casado, já quer ter tudo que o matrimônio tem. Nós precisamos ter paciência, precisamos esperar o tempo das coisas. A pessoa quer ser médico, mas ela já quer o diploma no outro dia, não quer passar 8, 10 anos estudando. A pessoa quer um bom salário, um bom emprego, mas ela não quer perseverar nas pequenas coisas, no amor ao trabalho, diante do seu patrão. Então coloca tudo a perder por falta de paciência. E é assim na nossa vida espiritual, se a gente não tem paciência. É assim na nossa oração. Um dos grandes inimigos da nossa oração é justamente a impaciência, a falta de paciência na oração. Vem a ser uma doença na nossa oração. Por quê? A impaciência, ela vai levar as duas coisas na oração.
Duas principais coisas. Ou a gente vai desistir de rezar, aquela pessoa impaciente, não, eu não fui atendido, então agora também não rezo mais, acabou minha vida espiritual. A pessoa é impaciente. Ou ela vai rezar mal, aquela pessoa que reza metralhando, fazendo tudo para cumprir tabelinha. É impaciência que pode destruir a nossa união, esta aliança com Deus. Esta união que a gente teria no momento da oração, a gente perde por falta de paciência. Por isso é preciso rezar sempre, como nos ensina Jesus nessa parábola de hoje, com paciência. Não importa se eu não recebi aquela graça que eu pedi, e certamente recebi a graça, mas do modo de Deus, não do meu modo. Santo Tomás de Aquino fala da oração, Deus nos concede tudo, mas se for útil para a nossa salvação. Às vezes aquilo ali que a gente está enxergando, né? Às vezes a gente pensa, não, aquilo ali é preciso para a minha salvação. Às vezes não, às vezes Deus está te dando outra coisa. Tem uma fala num filme que eu achei interessante, às vezes dá para a gente aplicar na nossa vida espiritual, na nossa oração. A fala do filme dizia isso, às vezes a gente pede a Deus a paz, e Deus não nos tira a guerra, Deus não nos dá paz, mas Ele dá o quê? Ele dá a espada, lute meu filho, continue lutando, eu vou te ensinar a vencer. Deus não dá a paz, Ele não tira a guerra, mas Ele dá a espada, Ele dá a arma. Às vezes a gente pede a força a Deus, eu preciso de fortaleza, eu preciso de força, e o que Deus vai nos dar? Ele nos dá justamente as provações, as dificuldades, para a gente vencer, para a gente superar, para a gente lá na frente sair mais forte ainda, vitoriosos. Às vezes a gente pede a sabedoria, e Deus enche a nossa vida de problemas, resolva, é ali que você vai adquirir a sabedoria. E assim por diante. Às vezes a gente pede a saúde, Deus não dá a saúde, Deus vai dar pessoas amigas, Deus vai dar um médico, os remédios, a luz espiritual, a resignação, para a gente passar por aquele sofrimento. Às vezes a gente pede amor, e o que Deus vai nos dar? Pessoas cheias de problemas, para a gente ajudar aquelas pessoas, para a gente estar ao lado daquelas pessoas. Portanto, se a gente tiver esse olhar de fé sobrenatural, a gente vai entender que Deus sempre coloca na nossa vida aquilo que é útil, aquilo que é necessário para a nossa salvação. Por isso que a gente não pode desanimar, a gente não pode desesperar quando a gente pede algo. Cadê a resposta de Deus? Cadê o que eu pedi? Mas Deus está te dando. Se você está na igreja, se você está confessando, comungando, Deus está ali ao seu lado, está te ajudando a vencer todas as batalhas para chegar ao céu. É a nossa dificuldade de enxergar isso, mas é isso que Deus vai nos dando. Portanto, a paciência na oração. Não importa se eu estou enxergando o benefício ou não, eu continuo rezando. Eu sei que a oração faz eu entrar nos santos dos santos, faz eu entrar em comunhão com Deus, faz eu firmar cada vez mais a minha aliança com Deus. E a falta de paciência também perturba o nosso coração, porque a gente começa a rezar de qualquer maneira, com pressa, e aí a gente perde, porque conversar com o Rei dos Reis, com o Senhor, com Deus, não é com uma pessoa qualquer, que eu passo na rua, falo qualquer coisa. Deus merece a nossa atenção, o nosso tempo. Eu não falo aqui de ficar rezando o dia inteiro, mas quando você rezar, coloca seu coração, reze com maior paciência. Às vezes eu percebo, a gente que dá comunhão aos idosos nas casas, às vezes eu tiro ali o eu pecador antes da comunhão, né? Eu começo a rezar eu pecador, começo a rezar pausadamente, é idoso, né? Às vezes a pessoa é idosa, para acompanhar a oração do padre. Quando eu dou 2 palavras, o idoso já está lá no final, vai engolindo as palavras, parece que eu não entendo. A falta de paciência, você reza mal, você está conversando com Deus, você está pedindo perdão, para que pressa? O padre está ali, o padre está acompanhando as orações, está rezando devagar, para você acompanhar, é o momento da graça, e você está jogando fora, você está perdendo porque está com pressa.
Portanto, a falta de paciência tira esta união com Deus, traz desânimo, traz desespero para a nossa vida e a gente começa a rezar mal. Portanto, amados irmãos, vamos pedir esta virtude dos santos, a virtude da paciência, que nos leva a esperar, a rezar com calma. Santo Agostinho nos ensina que é um martírio a paciência, né? O martírio de sangue e o martírio da paciência. Saiba esperar 1 ano, 20 anos, 30 anos, mas reze sempre, confie. Por isso que a paciência, ela é amiga da esperança, a paciência é amiga da fé, a paciência, ela é amiga da perseverança. Aquela pessoa que é paciente, ela vai sempre perseverar, ela tem esperança, ela tem alegria no rosto. A paciência é amiga da fé, aquela pessoa que realmente acredita que Deus é Pai e que Deus é misericórdia. Aí ela começa a rezar com paciência, às vezes sofrendo, porque ela não vê os resultados, mas esse é o martírio que nos leva até o céu. Eu estou morrendo pela penitência, aguentando um problema em casa, na minha família, talvez na enfermidade, eu estou morrendo, estou me consumindo pela penitência, mas é o martírio que nos leva ao céu, que nos leva à eternidade, o martírio da paciência. Portanto, amados irmãos, nesse mundo tão agitado, nesse mundo que perde, coloca tudo a perder, quantas escolhas precipitadas, mas sem prudência, o desespero, desânimo, ansiedade, por falta da paciência. Vamos dar valor a esta virtude. Papa Francisco, fazendo as suas catequeses sobre as virtudes, ele fala da paciência uma coisa muito interessante. A paciência é a vitamina da nossa vida espiritual, é a vitamina C da nossa vida espiritual, que vai acabar com o nosso orgulho, vai acabar com a nossa autossuficiência, aquela nossa ira quando uma pessoa nos responde mal, uma incompreensão no trabalho, no dia a dia. A paciência vai destruir isso tudo. É uma vitalidade, é uma vitamina para a nossa vida espiritual. Que possamos buscar na nossa oração a paciência, para que com essa resignação aos planos de Deus, possamos encontrar um dia com o coração paciente, resignado, o nosso prêmio eterno no céu. Amém.